Salve, meus alunos, minhas alunas, tudo bem? Então vamos dar sequência com o nosso conteúdo, entrando em matéria nova, e a gente vai conversar sobre os Estados Unidos no século XIX, né? Então a gente vai repassar algumas questões que a gente já trabalhou, a gente vai ver outras, a gente vai ressaltar algumas outras situações que são importantes no desenvolvimento daquele país que depois vai se tornar a superpotência do planeta. Bom, meus amores, conforme a gente já conversou, no pós-independência, a gente vai ter uma disputa bastante forte entre políticos norte-americanos na ideia de como exatamente vai funcionar os Estados Unidos, né? E essa disputa ela vai fazer surgirem os dois partidos mais importantes do início da história norte-americana, o Partido Federalista e o Partido Republicano Democrático, né? Que nada tem a ver, esses partidos com os partidos que existem hoje nos Estados Unidos. O Partido Federalista ele vai defender uma tese de um poder mais centralizado, né? E aí a gente tem algumas figuras importantes como Alexander Hamilton e o John Adams, que são alguns dos chamados pais fundadores, né? E do outro lado, defendendo uma autonomia maior para os estados, a figura do Thomas Jefferson. Essas figuras são tão importantes que John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos, né? A gente depois do mandato do George Washington, e quem sucedeu John Adams foi o Thomas Jefferson, né? Então foram alguns dos primeiros presidentes que os Estados Unidos tiveram. Conforme a gente já sabe, a gente já falou bastante sobre isso, esse dilema ele vai ser resolvido, com a Constituição e a Carta de Direitos, né, gente? A Constituição de 87 ela garante o funcionamento dos Estados Unidos da forma como a gente conhece até hoje, como um Estado federativo. Ele garante uma boa ideia, uma boa autonomia para os estados, que vai ser ressaltada depois na Carta de Direitos, né, que são aquelas primeiras emendas à Constituição norte-americana, aonde a gente garante ali uma série de questões, uma série de liberdades individuais, né? A grande preocupação ali na Carta de Direitos era proteger os indivíduos contra o Estado, né, gente? Bom, a partir daí, a grande questão que vai aparecer na história norte-americana é a questão da expansão para o oeste. Os Estados Unidos, conforme vocês lembram, eles começam com as 13 colônias e logo depois da independência eles já conquistam um território muito maior que foi negociado com a Inglaterra. Para a Inglaterra não faria sentido aquelas terras e há, desde o John Adams, desde o segundo presidente, uma ideia, uma quase que uma obsessão dos Estados Unidos de que é muito importante que a gente chegue até o Oceano Pacífico. É muito importante que a gente avance e que a gente esteja coast to coast, como eles dizem, costa a costa, né? Que eles estejam. Isso poderia ser uma conquista econômica importante. E essa ideia, ela vem junto com a chamada teoria do destino manifesto, que é uma teoria que coloca a ocupação do continente pelos estadunidenses, pelos norte-americanos, quase como que uma missão divina, né? Uma coisa que foi Deus que colocou eles lá. E vamos lembrar que a chegada dos primeiros colonos nos Estados Unidos, ela tem um forte teor religioso, né, gente? Aqueles protestantes que chegam lá no século XVI, XVII, né? E essa terra teria sido dada para eles por Deus e seria o destino deles avançar, passando por cima de quem quer que estivesse no caminho, né, gente? Bom, aqui a gente tem uma pintura do século XIX que representa essa expansão americana, né? Ela se chama O Avanço do Progresso, e quanto mais a gente presta atenção nos detalhes da figura, o que, que a gente vê? A gente vê o progresso avançando, né, na direção oeste, né? Ele vem do leste e vai para o oeste. Aquela moça que simboliza o progresso, o que, que ela leva na mão? Ela leva as leis, ela leva a Constituição. E o que, que ela traz puxando na outra mão? O fio de luz, né, gente? Ela vem trazendo a energia elétrica. Não só isso, né? Junto aos postos de energia elétrica, o que, que vem avançando junto com ela? A estrada de ferro, né, gente? Porque não importa apenas ocupar a terra, né? Aliás, não importa apenas conquistar a terra, tem que ocupar. Então tem que levar as pessoas até lá. Mais ainda, se vocês vão um pouco mais para baixo também, à direita no quadro, vocês têm a agricultura avançando. E se a gente olha à esquerda, quem é que está sumindo? A natureza, né? A gente está vendo serem escorraçados do quadro os búfalos lá em cima,
né, um urso aqui embaixo e ali no meio os índios, né, gente? Esses indesejados que ocupavam aquela terra. E a gente percebe também como a moça que representa o progresso, né, como ela tem de um lado a luz e do outro a escuridão, né, gente, como ela vem trazendo a luz, o progresso, né, enfim, para essas regiões do oeste. A conquista do oeste, meus amores, embasada pelo Destino Manifesto, ela vai acontecer de diferentes formas, né, gente? Ela vai acontecer de maneira negociada, né? E quando eu digo negociada, do que eu estou falando? A gente tem boa parte do território norte-americano conquistada via negociação. Seja o território das 13 colônias que foi acrescido, né, pelos territórios ali do oeste, como a gente já conversou bastante sobre isso, né? Seja, e a gente já falou sobre isso também, toda a parte da Louisiana, que está em amarelo do mapa ali embaixo, né, gente, que foi comprada da França, falamos sobre isso recentemente, né? Mas ainda também foi negociada a cessão da Flórida pela Espanha em 1819. A gente, a Flórida era um território espanhol, foi cedido pela Espanha para os Estados Unidos em 1819. Tem um acerto de fronteira ali no norte, também com a Inglaterra em 1818. Se vocês olharem no mapa aqui embaixo, dá para ver. Existe uma partezinha do Canadá, ali ao norte de Montana, que foi cedida pelos Estados Unidos em 1818, e em troca, os Estados Unidos, o Reino Unido cedeu para os Estados Unidos boa parte da Dakota do Norte e de Minnesota. Ali, aquela parte está em azul no mapa. Então, muito foi negociado, muito foi comprado, muito desse avanço foi bem oportuno por parte dos norte-americanos. Boa parte também foi expoliado dos índios, né, gente? Aliás, toda a história de ocupação desse território é uma história de genocídio indígena, né? Então, a gente tem o avanço do exército norte-americano por sobre os territórios indígenas, numa ideia de que se defendia que índio bom era índio morto, né? Essa frase foi de um general americano, general Custer, foi um dos responsáveis pela colonização do Oeste. O Oeste era chamado de selvagem por causa da presença dos índios, né? E o direito que os americanos têm ainda hoje, né? E essa é uma questão que muitas vezes leva a debates nos Estados Unidos sobre o porte de arma, ele vai ser defendido e colocado na Constituição primariamente para a defesa contra os índios. Bom, se a gente olha esse mapa, a gente tem um grande lance que foi a compra da Louisiana e o segundo grande lance dos Estados Unidos aqui, ele vem com a anexação do Texas e dos territórios em cor-de-rosa ali, que vão ser anexados do México. O México, meus amores, ocupava toda aquela região ali da Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Novo México, Colorado, Texas, tudo aquilo ali era México. Aquilo ali foi tirado do México a partir de uma guerra no meio do século XIX. Né, gente? Então, tem toda uma questão de que era um grande território mexicano inocupado. Aí os norte-americanos ocuparam a região do Texas com colonos, e esses colonos americanos que estavam no México legalmente acabam querendo incorporar o México aos Estados Unidos. Quando o México reage, ele é derrotado militarmente e a partir daí a gente vai ter incorporação daqueles outros territórios também. Então, uma boa parte do território americano foi negociado, uma boa parte foi conquistado e quase todo ele foi tirado dos índios também, né, gente? Bom, aí a gente vai ter também, durante o século XIX, um crescimento populacional bastante grande. Né? Esse crescimento populacional se dá por estímulo, né? A ideia, de novo, do Destino Manifesto, nós temos que ocupar esse território, então nós temos que nos multiplicar. E a gente vai ter também muita migração. Né, gente? Os Estados Unidos no século XIX é um grande polo migratório, tem muita gente que chega, né? E as pessoas chegam, o ponto de chegada é Nova York, e o que se torna símbolo disso é a própria Estátua da Liberdade, né? A gente que era a primeira coisa que os imigrantes vindos de navio eles enxergavam, até porque o ponto de entrada ele era bem pertinho ali da Estátua da Liberdade, na Ilha Ellis, onde hoje tem um museu, ali era o centro de imigração. A pessoa desembarcava e no momento em que ela desembarcava, a imigração tratava como? Perguntava nome, e você podia dizer qualquer coisa, você dizer Luke Skywalker.
E aí o rapaz escrevia o seu documento e entregava, bem-vindo aos Estados Unidos. As pessoas então vinham para a chamada Terra das Oportunidades. Só que Nova York, aquela região das 13 colônias, ela já era uma região muito ocupada. O estímulo era o quê? Para que se migrasse, para que se ocupasse a fronteira. A ideia era: pega um trem e vai até a última estação. Desce lá e te apropria da terra. Nesse sentido, gente, o Homestead Act, uma lei de 1862, ele é bem importante. Ele vai dizer o seguinte, que qualquer terra que não tivesse dono e fosse ocupada, se em 10 anos ela estivesse produzindo, ela passava a ser tua. Então, isso vai ser um estímulo muito grande para que os imigrantes, quando chegam, não se estabeleçam nas grandes cidades do litoral, da costa leste, mas para que eles avancem rumo ao interior. E aí as pessoas avançavam rumo ao interior, você tinha uma fazenda, duas, três, se tornava interessante avançar um pouco mais a linha da estrada de ferro, e com isso também era interessante construir um banco, um posto do correio, e assim a gente fazia o avanço da colonização, que é tão importante quanto a conquista desses territórios, né, gente? Então, assim as coisas vão avançando. Esse avanço para o oeste, ele também vai ter alguns outros fatores importantes, né, gente? Mas vejam vocês, em 1801, a gente tem 4 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Em 1860, são 32 milhões. Uma rede ferroviária bem articulada e também a descoberta de uma quantidade muito grande de ouro na Califórnia em 1848. A Califórnia se torna, então, um ponto de muita gente quer chegar, só que para você sair lá das 13 colônias onde elas estão originalmente e chegar na Califórnia, você tem todo um meio do caminho, né, gente? Uma curiosidade, né, gente? A descoberta do ouro na Califórnia é um grande azar dos mexicanos, né? A Califórnia foi mexicana até 1848. Eles cederam a Califórnia para os Estados Unidos depois da guerra e logo em seguida se descobriu o ouro ali. Outra curiosidade, né, gente? Quando termina o ano de 48, uma das principais cidades da Califórnia, a cidade de São Francisco, ela tinha cerca de 800 habitantes. Com a corrida do ouro, em menos de um ano, a cidade de São Francisco vai de 800 habitantes para 50 mil habitantes. Todos esses habitantes chegaram em São Francisco em 1849. Eles são chamados nos Estados Unidos os São Francisco 49ers, por terem chegado em 49, que alguns de vocês já devem ter sacado a referência que eu estou fazendo, né? É o nome do time de futebol americano de São Francisco, né? São os 49ers, em homenagem a esses colonos da Corrida do Ouro que chegaram lá durante essa época. Todo esse período de crescimento populacional e expansão vai levando novos estados a adentrarem a União. E quando esses estados entram, junto com eles vem um problema: a questão da escravidão. A Constituição norte-americana, ela silencia sobre a escravidão, porque se ela começasse a falar no assunto, não ia conseguir ter unanimidade. E a partir daí, a gente tem sempre uma situação tensa cada vez que estados vão entrar. E a gente vai ter uma série de acordos que sempre são temporários. Quanto mais estados entram, esses acordos acabam deixando de valer. Em 1820, a gente vai ter os acordos do Mississippi. Eles proíbem a escravidão ao norte do paralelo 36. Em 1850, o Compromisso Clay organiza os estados que entram na guerra com o México. Em 1854, a Lei Kansas-Nebraska, ela concede aos novos estados a soberania para decidir sobre a escravidão. Mas cada uma dessas leis, cada um desses pontos é traumático, é sempre difícil e é sempre muito nebuloso. E cada vez mais essa questão vai ficando urgente. Essa questão vai ficando maior. Até porque também cresce um movimento abolicionista, um movimento de direitos dos negros, um movimento cada vez mais forte, né? Para os americanos, é bem simbólica a publicação de um livro chamado A Cabana do Pai Tomás, né, que é um libelo, um manifesto abolicionista que foi publicado lá. A partir daí, a gente chega no que
tem um artigo de jornal muito famoso, chama de diferenças irreparáveis. O norte tem uma economia baseada na manufatura e na policultura de subsistência. O sul tem uma economia baseada no plantation do algodão. O norte usa mão de obra livre, o sul usa mão de obra escrava. Mas a diferença desses dois modelos econômicos, meus amores, é maior do que essa questão da mão de obra. A questão da mão de obra, ela é central, ela é muito importante, mas ela não é a única. O norte, por defender uma economia baseada na policultura de subsistência e na manufatura, essa é a Sujinha, meus amores. Dá oi para os alunos, Sujinha. Tudo bom? O norte, por defender uma economia baseada na manufatura, defende uma moeda forte. O sul, como é agroexportador, defende um dólar desvalorizado, defende um dólar com menos valor. Gente, da mesma forma, o norte, como defende uma industrialização, defende barreiras alfandegárias, enquanto que o sul quer livre comércio. Então, a questão da escravidão, ela é central, eu repito, mas ela é uma das questões que levam às diferenças de discurso entre norte e sul. Em 1860, o Partido Democrata, ele lança dois candidatos a presidente. Ele cinde. E a eleição de 60, os meus gatos resolveram destruir a casa enquanto eu dou aula, mas vamos lá. Em 1860, a eleição presidencial, ela teve 4 candidatos chegando na casa de mais de 10% dos votos. Numa votação, e com uma votação bastante apertada, o Abraham Lincoln, do Partido Republicano, um partido novo, né? Aí sim, né, a gente já com ligações com o Partido Republicano atual dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln se elegeu com 39% dos votos. Meus amores, o mapa que está aqui embaixo, ele mostra bem a distribuição dos votos. E aí a gente vê como há uma distribuição geográfica desses votos. Enfim, eu espero que vocês não estejam ouvindo a minha casa sendo destruída pelos gatos, mas vamos lá. Né, Sujinha? Pois então, sai daqui, Sujinha. Vocês têm em vermelho aqui embaixo os estados onde venceu o Abraham Lincoln. Em verde foi o principal adversário dele. E vocês têm em laranja e azul os outros dois candidatos. Sujinha, sai da minha frente. Né? Os outros dois candidatos que aparecem também nas eleições. Há uma cisão geográfica, então, entre os candidatos. Quando o Lincoln vence, em dezembro de 1860, antes da posse do Lincoln, a Carolina do Sul ela anuncia que está saindo da União. Isso é novidade. Isso é novidade. Até então, ninguém tinha feito isso. E assim que a Carolina do Sul anuncia, o Alabama, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana e o Mississippi anunciam que estão indo junto. E aí começa uma grande discussão. Pode ou não pode? Até então, os estados vão sendo acrescentados à União. Mas pode sair? Essa é a pergunta. A Carolina do Sul, o Alabama, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana e o Mississippi dizem que sim e que estão saindo, porque não aguentam mais essa discussão. E criam uma nova união. Eles criam os Estados Confederados da América e elegem um outro presidente. E quando eles fazem isso, o Arkansas, a Carolina do Norte, o Tennessee, a Virgínia e o Texas vão aderir. A questão é, pode ou não pode? O que a Constituição diz sobre isso? O que a União vai dizer sobre isso? Isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom, meus queridos? Quem gostou, por favor, não esquece de dar aquela curtida, não esquece de se inscrever no canal. Beijo para todos e até a próxima, se meus gatos não destruírem a minha casa, tá bom?